Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, está encerrando o seu mandato oficialmente, praticamente no dia de hoje, mas está aqui, gentilmente veio conversar conosco no Café com Política para a gente tratar, inclusive, dessa passagem do Partido Novo, do governo Zema e tudo mais. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, deputado. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia, ouvintes. Eu fiquei muito satisfeito, honrado com o convite para estar aqui hoje, o último dia do mandato, não é praticamente não, é na real. O mandato acaba hoje. E eu acho uma maneira linda de despedir aqui nessa rádio que abriu tantas portas para mim, que tantas vezes me deu a oportunidade de falar sobre as mudanças que a gente queria fazer em Minas Gerais e com uma entrega muito bacana em 4 anos. Isso. Então vamos às mudanças que o Partido Novo, o governo Romeu Zema, você, Laura Serrano e os outros parlamentares do Novo pretendiam fazer. O saldo final é positivo? Com toda certeza, Guilherme. Eu acho que a gente conseguiu levar até o fim as ideias que a gente defendeu desde a campanha, sem mudar de direção ao longo do caminho, por mais que os sinais de polarização política no país sinalizassem que o caminho que a gente ia poderia resultar numa não eleição. Foi o que acabou acontecendo, não fui eleito, Laura não foi reeleita, mas com toda certeza a gente representou aquilo que a gente se comprometeu a representar, que basicamente, primeiro ponto, né? Lembrar que o dinheiro público, que tanta gente acha que é infinito, que vem de qualquer lugar, ele sai do bolso do cidadão. Ele é retirado do orçamento das famílias, ele faz falta pro pãozinho com a manteiga derretida que você estava falando mais cedo, Thalita. Ele faz falta para as famílias que passam muita dificuldade. E a gente respeitou esse dinheiro do início ao fim, mandato mais econômico da história de Minas Gerais, mais de 11 milhões economizados. Mas não apenas nisso, também nas propostas que a gente defende. Defendendo o fim de privilégios, trombando de frente, eventualmente com poderosos aqui em Minas Gerais, para permitir que o cidadão mineiro tenha um alívio no bolso, para permitir que a gente tenha moralidade na nossa vida pública, porque esses privilégios são custosos, mas com toda certeza não é acabando com eles que vai sobrar dinheiro para tudo, mas é o primeiro passo, mostra que está todo mundo no mesmo barco, mostra que não tem uma casta aí que se vale de todos os recursos enquanto o povo paga a conta. E ter a coragem de trombar de frente com esses poderosos, de defender do primeiro ao último dia o respeito ao cidadão, foi uma marca muito definidora, tanto do meu mandato quanto do meu partido, que eu tenho certeza vai deixar legado para a Assembleia de Minas, vai deixar legado para a política, e a gente espera que vire exemplo também e não só uma página na história, né? Porque a gente não conseguiu, infelizmente, acabar com todos os privilégios. A gente não conseguiu que todos os parlamentares tivessem a mesma ideia de respeito com o dinheiro público que foi definidora nossa. Então a gente torce para que tenha ficado o exemplo e que isso se multiplique. Deputado, hoje no último dia de mandato do senhor, o senhor citou também Laura Serrano, né, que não foi reeleita. O Partido Novo já tem um balanço, o senhor e os seus colegas de partido, o governador Romeu Zema, já conseguiram entender o porquê, mesmo tendo uma reeleição com uma boa porcentagem do governador Romeu Zema, sendo avaliado bem como governador, o partido teve um desempenho que não foi aquele que era esperado, tendo, por exemplo, a não reeleição do senhor e da Laura, que já eram nomes consolidados e que caminhavam lado a lado ali com o governador? Thalita, eu não fui para reeleição, tentei para deputado federal, Sim. Né? É muito por conta... eu entrei na política para tentar mudar as coisas que eu acho que estão erradas e tentar fazer o nosso país ir para um caminho de crescimento, um caminho de mais justiça, seja justiça de fim da impunidade, como também justiça social. E eu vejo que as principais reformas que a gente tem que fazer estão em Brasília, por isso tentei ir para lá. Mas o que me parece é que o partido, ele estava encaixado num cenário eleitoral de maneira muito adversa. Em 2018, a gente surfou uma onda. A população queria renovação. Eu lembro que na campanha de 2018, a absoluta maioria das pessoas para as quais eu me apresentava, pedia votos, eu me apresentava falando: prazer, eu sou o Guilherme da Cunha, eu nunca fui político. E isso fazia brilhar o olho das pessoas. Eu tenho certeza que eu tive muitos votos em 2018 de pessoas que não conheciam minha trajetória, minha história, meu trabalho, às vezes nem mergulharam muito nas minhas propostas, mas queriam renovar. Então o Partido Novo cresceu além do que era o tamanho real dele em 2018. Para Minas Gerais foi muito positivo. A gente acabou elegendo um governador que mudou a história do estado, que pegou um estado absolutamente falido e agora está entregando um superávit. E fez o estado ter o maior investimento de sua história em saúde, em educação, se tornar o número 1 do país em segurança pública, em transparência. Pô, fantástico. Minas deu sorte que essa onda
chegou até o Poder Executivo também. Agora, em 2022, foi uma eleição da polarização. Foi uma eleição que o debate deixou de ser o que eu fiz, o que eu defendo, né? A minha trajetória, a minha história, conhecimento, capacidade, qualquer coisa parecida com isso. Virou uma simplificação mas você é Lula ou Bolsonaro? Então, se em 2018 a maioria das pessoas queria saber se eu já tinha sido político ou não, queria só renovar, nessa me perguntavam, depois de eu explicar tudo que eu fazia e tudo que eu defendo, me perguntavam, mas se é Lula ou Bolsonaro? Eu falo assim, não, o país tem um projeto muito melhor que é representado pelo Felipe Dávila, nosso candidato à presidência, um projeto de um país que vai replicar no âmbito federal o que Zema fez aqui em Minas Gerais. E aí o pessoal parava de prestar atenção e escolher outro candidato. Então, se naquela época, desculpa, Guilherme, se naquela época, se há 4 anos, quando o governador Romeu Zema vinha com um nome, talvez, ali, de saída para Minas Gerais, não emplacar a terceira via, prejudicou o Partido Novo nessa tentativa, por exemplo, do senhor de ir a Brasília de continuar na política? Eu acho que mais do que a gente dizer não emplacar a terceira via, o ambiente político nacional ficou um ambiente polarizado e numa polarização odiosa, numa polarização que os dois lados pareciam mais motivados em destruir o outro do que em construir qualquer coisa. E que não acabou, né, Se discutisse proposta, mas o que vai defender? Não, ninguém queria saber. Era muito mais uma questão de destruição, de embate, de guerra mesmo. E eu entendo que não será o mesmo ambiente político para 2026. Né? Eu acho que o Brasil vai amadurecer e evoluir nesse debate, vai voltar a discutir propostas, pelo menos quero colaborar para que isso aconteça, continuando falando de propostas, continuando falando sobre o que precisa mudar, sobre o que está sendo feito, criticar, elogiar ou coisa parecida com isso, mas o fato é que para as eleições de 2022, o Novo não apenas voltou ao tamanho dele, mas ele foi prejudicado por esse ambiente, acabou voltando mais do que seria um ambiente de normalidade. 2018 a gente explodiu de votos por um ambiente que não tinha nada a ver com a gente, era só o espírito de renovação, né? Não foi a gente que construiu esse espírito. 2022 a gente encolheu além da medida por um espírito que também não tinha muito a ver com a gente, mas com o tempo a gente se adapta e consegue cavar o nosso espaço cativo, digamos assim, de pessoas que querem uma política mais decente, uma política que respeita o dinheiro do cidadão, uma política que faça o Estado funcionar de verdade para quem precisa, que é o que a gente está fazendo em Minas. Deputado, sem ter tido o regime de recuperação fiscal aprovado, sem ter tido privatizações na medida do que se alinhava com o discurso do governador Romeu Zema lá em 2018, e ainda tendo que enfrentar problemas, por exemplo, de greve da segurança pública, etc., não há um cenário de muita dificuldade para além do que o governo Zema previa? Não saiu com um saldo mais negativo do que positivo na hora que se faz o cômputo geral, ainda que, repito, as urnas tenham entregue ao governador uma votação expressiva, como mencionou a Thalita? Não, o saldo é muito positivo. Os indicadores, todos os indicadores sociais mostram isso muito claramente. O maior salto de qualidade na educação mineira em sua história no ensino médio, né, no índice DEB. Maior investimento em saúde, o melhor desempenho de todo o centro-sul do Brasil no combate à pandemia. O estado se tornou número 1 em segurança pública, o estado mais transparente do Brasil. Acho que agora o Espírito Santo está ali meio que disputando a cabeça com a gente. Na parte de gestão, uma economia gigantesca nos contratos, depois de uma revisão minuciosa, cortando excessos, também acabando com coisas esquisitas que pareciam ter nos contratos do governo na gestão anterior, e colocando o salário de volta em dia, colocando o repasse para os municípios em dia, pagando a dívida deixada pelo governo anterior. Então o saldo é muito positivo. Quer dizer que era o máximo? Não. Dava pra gente ter feito mais se a gente tivesse conseguido aprovar algumas medidas importantes para o estado. O que foi empecilho? Não, você citou o regime de recuperação fiscal. Desde 2019 na Assembleia não foi sequer colocado em votação. Então isso foi um obstáculo, porque o estado ficou dependente de uma liminar no Supremo Tribunal Federal, que a qualquer momento poderia cair, e o estado tinha que se preparar para esse cenário de eventual queda da liminar. A gente não tinha previsibilidade financeira, até mesmo para fazer investimentos. Né? A gente viu a deterioração das rodovias, que já vem de muitos anos, mas que a gente não conseguiu resolver na velocidade que queria, porque a gente não tinha caixa para investimentos, muito porque a gente tinha que se preparar para uma queda de liminar. Um outro ponto em relação a privatizações, é o que eu mais gosto de destacar, por que privatizar? Não é tara, não é uma obsessão ideológica, não é nem, e aqui eu posso surpreender, para colocar dinheiro no cofre do Estado. Vai vender a Codemig, o Estado pode arrecadar 12 bilhões, por exemplo. Não sei se o número é esse,
estimando aqui, vai vender CEMIG, pode arrecadar mais 10. Não é por isso. O principal ponto é para que investimentos que são absolutamente necessários possam acontecer e melhorar a vida das pessoas. E aí eu te pergunto para a Thalita, pergunto para os ouvintes que estão aí acompanhando a gente, se alguém lembra por quanto que foi vendida a Telebrás. Eu não lembro, eu nunca conversei com ninguém que lembra. Porque o principal ponto da privatização da Telebrás não era colocar o dinheiro no cofre do governo e é isso que vai mudar o país. O que mudou o país foram os investimentos em telefonia que vieram depois. De forma que hoje todo mundo tem seu celular, tem mais linha de telefone no Brasil do que brasileiro. E é o que a gente deseja fazer com Minas Gerais na parte de geração e distribuição de energia, com a privatização da CEMIG, trazendo investimentos para que a energia fique mais barata, para que a energia fique mais estável, não tenha queda, não tenha pique, para que a gente possa conectar empreendimentos de geração, especialmente no Norte de Minas, uma região carente do nosso estado, gerando renda, gerando riqueza lá, e para que a gente tenha uma energia para investimentos industriais, empreendimentos industriais e agrícolas que movimentem a nossa economia e gerem emprego. É isso que a gente considera mais importante nas privatizações. E infelizmente elas não ocorreram, também sequer chegaram a avançar na pauta, nem a mais simples delas, que era da Codemig, avançou na pauta. Ela foi votada na CCJ, da qual sou membro, né? Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, só na última reunião dessa legislatura, depois de ter ficado 4 anos parada. E eu confio que possam avançar agora nos próximos 4 anos. E com isso a gente trazer investimento, emprego, saúde, porque saneamento básico é saúde e a medida mais eficiente de geração de saúde, melhorias ambientais, melhorias de qualidade de vida para todos os mineiros. Mas, esse é o plano. Desculpa interromper, mas aí não há um ponto de uma ausência de coordenação ou de organização política para esse debate dentro da Assembleia, porque evidentemente é naquela esfera que aquilo tinha que acontecer. Não há outro espaço para isso. Faltou de alguma maneira, olhando perspectivamente, né? Com essa retrospectiva de 4 anos chegando ao final do seu mandato, faltou algo do ponto de vista de organização política, de conversa com os parlamentares, de ocupação de espaço nas comissões, de uma relação diferente com o presidente da Assembleia, com a mesa diretora, algo que politicamente tenha faltado na percepção do senhor? Eu acredito que tem o ditado de quando um não quer, dois não brigam. Ele é meio errado, sabe? Porque se um quer brigar com o outro e o outro tá lá, oferecendo a outra face, como Jesus Cristo ensinou, ele vai acabar sendo espancado e ponto. É isso, né? Quando um não quer, 2 não ficam juntos. Isso sim. E o que a gente observou foi que o presidente da Assembleia, dos últimos 4 anos, o deputado Agostinho Patrus, ele foi cotado para ser o vice da chapa do opositor do Romeu Zema. Depois ele foi o coordenador da campanha do opositor do Romeu Zema. O que a gente vê muito claramente é que ele estava em um projeto político que incluía derrotar Romeu Zema. E isso tornou tudo muito mais difícil, porque não era uma questão de mostrar isso é bom para os mineiros, isso vai impactar e melhorar a vida das pessoas. Caramba, o acordo com a Vale de 37 bilhões de reais para reparações e investimentos aqui em Minas Gerais ficou parado mais de 4 meses na Assembleia. Uma coisa cujo único efeito seria colocar dinheiro em Minas Gerais na forma de reparações e investimentos. 4 meses parado. Então a gente vê que havia um projeto político que incluía derrotar Romeu Zema. Eu não vejo isso para os próximos 4 anos. Não é o cenário que eu enxergo para os próximos 4 anos. Isso me faz uma esperança de que as coisas possam mudar e mudar bastante. Agora, em relação a conversar com os parlamentares, especialmente, né, conseguir agregar e formar uma base, a gente tentou na melhor das nossas capacidades. Não sei se da maneira perfeita, parece que não, porque não conseguimos pautar os projetos, mas na melhor das nossas capacidades. E num processo de aprendizado, eu tenho certeza que os últimos 4 anos ensinaram bastante e podem fazer uma história diferente nos próximos 4. Deputado, encerrando o mandato hoje, qual é o futuro de Guilherme da Cunha no governo novo, no governo de Romeu Zema, a partir de amanhã? Mas o que dizer de governo, Thalita? Eu sou uma pessoa muito movida pelo que eu chamo do brilho no olho, sabe? Foi o que me fez entrar para a política, foi uma indignação com a maneira como ela era conduzida e um desejo de que as coisas mudassem, mas não só um desejo de ficar na torcida, de acordar pensando nisso, mas uma determinação de fazer a minha parte para que essa mudança acontecesse. Eu continuo com a mesma determinação. Eu tomei um amor gigante
pelo serviço público, pela possibilidade de impactar e melhorar a vida de tantas pessoas. Sempre tive essa preocupação na minha atividade privada, já presidi ONG, que fazia assessoria jurídica para a população carente, que ajudava escola de crianças com deficiência, mas no setor público a gente vê que esse impacto chega muito mais longe. Eu quero continuar podendo impactar a vida de tantas pessoas. Eu quero poder continuar defendendo o que eu considero que é o certo, lutando pelo que eu acho justo, dando voz para quem normalmente não tem voz e só é lembrado na hora de pagar a conta. Se vai ser dentro do governo, se vai ser iniciativa privada, se vai ser no terceiro setor, é uma coisa que ainda está em aberto. Tenho conversado com o governo, né, sobre possibilidades de colaborar para que a gente avance ainda mais aqui em Minas Gerais, mas tenho conversado também com pessoas no terceiro setor, no setor privado, para encontrar a chance de dar sequência no que me põe brilho no olho, de tentar melhorar a vida das pessoas, de tentar fazer a minha parte com todas as ferramentas que tiveram ao meu alcance. É muito legal e eu recomendo para todo mundo que está nos ouvindo e gosta minimamente de política que experimentem essa aventura que é de se candidatar, de buscar ser protagonista, porque é muito recompensador, é muito gratificante poder melhorar a vida de tanta gente. Nós estamos conversando com o deputado estadual Guilherme da Cunha. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O último bate-pronto como deputado estadual neste mandato, porque o futuro de Guilherme da Cunha ainda está indeciso, mas vai voltar como aqui. Secretário, como adjunto, em outro. Deputado federal daqui a alguns anos, quem sabe. Vamos fazer o último como deputado estadual, deputado? Para começar, o possível novo presidente da Assembleia, Tadeu Martins. Tadeu é um cara de excelente trato que eu confio vai ter um diálogo muito bom com o governo para pautar os projetos essenciais para Minas. A marca do segundo mandato de Romeu Zema. Emprego. A gente quer que todo cidadão mineiro que deseja trabalhar tenha uma oportunidade, possa colocar comida na mesa com o suor do próprio rosto. A nova bancada do Novo na Assembleia. A primeira vez que o Novo elege em Minas Gerais deputados no interior. Eu tenho uma esperança muito grande que isso vai mostrar que o partido está longe de ser o rótulo elitista que colaram na gente. Quando o Guilherme da Cunha decide se vai ou não para o governo Zema? Eu não tenho pressa não, Guilherme. O que eu falei, eu sou movido a brilho no olho, a gente tem que encontrar o que nos permite fazer mais impacto e melhorar a vida de mais pessoas. Zema no Partido Novo ou em outro partido em 2026? Zema está comprometidíssimo com o Novo, é protagonista no nosso projeto de mudar o país e eu confio que vai ser o nosso presidente da República pelo Novo, subindo o Planalto de gravata laranja. Quero agradecer ao deputado Guilherme da Cunha, desejar evidentemente sucesso. O senhor foi aqui uma parte muito importante no período que eu estive aqui, depois fui para outros áreas e voltei agora ao microfone, mas sempre muito solícito, já manifestei isso ao senhor em outras oportunidades e a outros parlamentares também quando fizemos aqui, que esse é um espaço que a gente trata com muito carinho dentro da Rádio Super, porque é o espaço de trazer a política, aquilo que por vezes é distanciada do cidadão, mas que a gente tenta de alguma maneira aproximar. Obrigado, sucesso, deputado. Muito obrigado, lhe agradeço, Guilherme. Lembrando que a última vez que a gente encontrou foi no Mineirão, então queria aproveitar para mandar um abraço pro Rafael Pena, seu amigo, meu primo, meu ídolo, que ele nos apresentou lá no Mineirão. Deputado, obrigada, viu, pela participação de sempre, pelo carinho de sempre aqui com a Rádio Super. E eu reforço dizendo, Guilherme, que a gente tem aqui um espaço democrático, né, que os mineiros confiam, né? Eu acredito pelo retorno que a gente tem e que aqueles que compõem alguma parte expressiva da política aqui no estado e no Brasil também buscam aqui para poder falar o nosso microfone aquilo que a população quer ouvir ou precisa entender em determinado momento. Obrigada, deputado, sucesso para o senhor. Daqui para frente, em qualquer área que o senhor estiver.